Olá pessoal, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês 5 motivos pra vocês lerem romances de época. Acha romance de época uma coisa meio chata, uma leitura meio enfadonha por causa de todas aquelas coisas, né, mais antigas, os costumes, tipo, tudo, né, gente, a ambientação, como que as pessoas viviam, só que tem muita coisa, assim, na verdade, muito proveito que a gente pode tirar desses livros, que não somente ali, enfim, a história, né, o enredo, as mocinhas e, enfim, o romance de um modo geral. O primeiro motivo que eu acho bem interessante é a gente entender a cultura de outras épocas, e também tem aí o agravante de a cultura de outras épocas mudar, obviamente, de acordo com a geografia dos lugares. Então, se a gente pega um livro ali da África do século XVIII, vai ser muito diferente, tudo bem, talvez não muito, mas vai ser bem diferente de um livro da mesma época ambientado, não sei, na Inglaterra. Então, a gente tem contato, então, com a cultura dessas épocas. A gente vê, então, tanto como as pessoas viviam, como elas se vestiam, como que a sociedade funcionava, o que imperava naquela época, naquelas épocas, né, se a gente for botar em um contexto geral aí de vários séculos, né, então eu acho muito interessante a gente ter esse contato com culturas de outras épocas, já que a gente não esteve lá para poder saber como era, não é mesmo? O segundo fato que eu acho muito interessante também em a gente ler livros de época, mas mais especificamente livros históricos, é a gente entender a importância do contexto histórico. Por exemplo, tem um livro que eu vou indicar pra vocês. Esse aqui, olha, O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho. Esse livro se passa no século XVIII, se eu não me engano, ou XVII. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, século XVIII. O livro, então, vai se passar no século XVIII e é ambientado aqui no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. Então, a gente entende muito do contexto histórico dessa época quando o livro aborda questões históricas, como foi o que a Marina Carvalho fez aqui no livro que ela publicou ano passado. Então esse aqui é um dos livros que com certeza a autora não somente pesquisou ali o contexto em que as coisas funcionavam, como por exemplo vestuário, modos de falar, modos de se comportar da sociedade, mas também o que estava acontecendo politicamente ali no país e como que essa questão política influenciava na forma como as pessoas viviam em sociedade. Então é uma questão muito interessante de a gente entender o nosso passado, aqui no caso o passado do Brasil, mas também o passado do homem de um modo geral, se a gente for pegando livros ali de outras ambientados, né, tanto em outros lugares como em outras épocas. O terceiro fato que eu separei é o de a gente conhecer mais de outros lugares. Tudo bem que se a gente pegar livros atuais, escritos sobre a atualidade, a gente vai conhecer muito desses lugares. Porém, a gente entende também que ao longo do tempo os lugares mudam, né, então as cidades crescem, a globalização faz com que as coisas se transformem, então é muito interessante que a gente leia os livros dos romances de época, né, os romances mais antigos, pra gente poder conhecer também os lugares da maneira como eles um dia foram. Como, por exemplo, aqui em Outlander. Então aqui em Outlander a gente vai acompanhar a Claire, que é uma mulher ali do século XX que viaja pro século XVIII, né? Ela viaja no tempo e então a gente percebe ali tanto as diferenças da Escócia, já que o livro é ambientado na Escócia, a gente tem tanto a Escócia do século XX como a Escócia do século XVIII e como que as coisas, enfim, como que o lugar era diferente, né? Como que o lugar mudou ao longo do tempo. Então, em algumas passagens, a própria Claire vai descrevendo pra gente a questão da natureza, a questão de, por exemplo, os castelos que naquela época, né, do século XVIII, eram construções imponentes, construções realmente novas e que mostravam ali o poder dos clãs e como que aquilo foi se deteriorando ao longo do tempo e como que a história do homem fez com que toda aquela coisa que um dia foi um ápice chegar ali a um momento de decadência. Então eu acho muito interessante também que a gente tenha contato com esses livros para poder entender dos lugares, como que eles foram um dia e como que as cidades e, enfim, tudo de um modo geral evoluiu de certa forma para o que a gente tem hoje. O quarto motivo é o de a gente entender como que a gente chegou no mundo da forma como ele é hoje. Então, eu acho muito interessante quando a gente vê, assim, a história do Ocidente, de um modo geral, através dos livros de época, né, dos romances, em como as coisas foram mudando e como que a gente chegou no ponto em que a gente tem hoje. Então, quando a gente pega livros de época, se você for pegar lá livros do século 17, 18, 19, 20 e agora do 21, você vai ver nitidamente uma mudança, né, uma linha do tempo na história e em como as coisas se transformaram. Então a gente vê tanto no comecinho ali lá, talvez não assim tanto no comecinho, mas por exemplo, se a gente pega
não sei, um Machado de Assis, que vai pegar uma história bem mais antiga, e se a gente pega hoje, por exemplo, a Karina Ricci, que vai tratar de tecnologias e de como a tecnologia influencia na vida de uma personagem. Então a gente vê também como que o homem chegou no ponto em que ele tá hoje através de livros, né? A gente não precisa necessariamente sentar para ler um livro de história. Lógico que é super válido e é super necessário que a gente estude a história, tanto do homem de um modo geral, quanto de nós aqui no Brasil, mas é interessante quando a gente consegue fazer essa relação do que a gente lê nos livros acadêmicos e do que a gente lê nos livros de literatura. Então tá tudo muito intrincado e por isso também é muito interessante que a gente leia esses livros de romance de época. E o quinto motivo é que atualmente, os livros de romance de época, que são livros escritos hoje, mas de uma época lá do passado, a gente tem essas protagonistas normalmente femininas, né? De um modo geral, os livros de romance de época de hoje são histórias que abordam mulheres que estão sempre adiante do seu tempo. Então, por mais que a gente pegue um livro para ler de uma época considerada pela gente enfadonha e talvez até retrógrada, a gente vai se deparar ali com personagens super modernas, personagens que têm aquela personalidade forte, que sabem o que querem, aquelas personagens que são realmente à frente de seu tempo e por isso dão toda aquela característica diferente para os romances de época e fazem com que a gente se sinta mais empolgado a ler os romances de época. Bom, gente, esses foram os 5 motivos que eu separei para vocês. São motivos, assim, são coisas que eu geralmente penso muito enquanto eu leio romances de época e, enfim, conexões que eu faço enquanto eu tô lendo que eu acho realmente muito interessantes, que quando eu pego alguém falando, ai, mas é tão chato romance de época, eu penso, nossa, mas como que essa pessoa não vê, assim, além, né, um pouquinho mais além do que a história que a pessoa tá lendo, que a história às vezes pode ser chata, pode ser tipo triângulo amoroso, pode ter um romance chato, pode ter uma protagonista chata, mas por mais que tenham essas coisinhas assim que não agradam muito a gente sempre tira um proveito bom do romance de época, que são essas questões, a gente fazer essas relações com o nosso mundo de hoje e a gente também fazer relações com aquilo que a gente já aprendeu anteriormente, então eu acho muito interessante e eu tava doida pra trazer isso aqui pra vocês. Então esse era o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho e me deixem aqui nos comentários quais outros motivos vocês acham interessantes pra se lerem romances de época, além de só a história, que todo mundo adora, né? Todo mundo que lê romance de época adora. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!